parâmetros constitucionais para o controle judicial ou jurisdicional da administração pública. A administração pública é uma atividade infralegal, uma atividade de concretização de princípios e regras constitucionais e também de comandos normativos. A administração pública é uma atividade de execução e ela tem vinculações no tocante aos meios, é o direito que fornece os meios para a gestão, a administração pública, e é o direito que fornece os fins a serem alcançados. Então, a administração pública está vinculada pelo direito quanto aos meios e pelo direito quanto aos fins. Os meios são fornecidos pelas normas jurídicas. Os fins se tornam conteúdos de leis aprovadas pelo Poder Legislativo. Logo, toda a atividade da administração pública é precedida de uma atividade normativa. A lei, a norma jurídica é que define meios, fins, objetivos da administração pública. Esse aspecto da administração pública, da atividade do Poder Executivo, faz com que o controle a ser exercido pelo Poder Judiciário seja um controle pleno, já que o mundo do direito é que fornece elementos, ferramentas e também é o mundo do direito que define os fins, os objetivos. É natural, é uma consequência lógica que toda atividade administrativa esteja sujeita a controle do Poder Judiciário. Até as aulas passadas, nós falamos do controle que o Poder Judiciário exerce sobre a atividade legislativa, que é o tema do controle de constitucionalidade das leis. Agora, nós vamos tratar do controle que o Poder Judiciário exerce sobre a atividade administrativa. Para isso, nós precisamos lembrar a vocês, como noções preliminares, porque isso será objeto de estudo específico no direito administrativo, de 3 atividades a cargo do Poder Executivo brasileiro. O Poder Executivo brasileiro, nós já vimos isso quando estudamos as competências do presidente, as competências ou funções do Poder Executivo, exerce uma atividade de gestão pública, que é uma atividade política, uma atividade de discutir problemas, de levantar problemas, uma atividade de planejar o enfrentamento desses problemas, de formular políticas, de discutir, de envolver a sociedade, uma atividade de apontar caminhos. Isso é uma atividade de governo. Depois, a administração pública também exerce uma atividade de administrar, propriamente dito, de executar. Essas decisões, essas metas, esses projetos, esses planos definidos no âmbito da atividade de governo precisam se converter em normas. Eles se transformam em conteúdos de normas jurídicas. Isso é atividade legislativa, feita no Poder Legislativo com a participação imensa do Poder Executivo. Essa atividade legislativa ou atividade normativa, as regras de controle são as regras que nós já estudamos no sistema de controle de constitucionalidade. No entanto, uma vez produzidas essas normas, uma vez definidas as políticas, as ações, os atos, a administração pública, que é uma atividade de produzir atos administrativos, uma atividade de celebrar contratos, uma atividade de realizar procedimentos administrativos, uma atividade de prestar serviços, serviços de educação, serviços de saúde, serviços de assistência, uma atividade de construir objetos, construir prédios, uma atividade de contratar, de selecionar trabalhadores, de fazer concurso, uma atividade múltipla facetária, um conjunto imenso de atividades
são entregues ao Poder Executivo e preenche ou responde ou corresponde ao que nós chamamos de atividade administrativa. Essa atividade, portanto, ela pressupõe o conhecimento e a dominação de diversas técnicas e diversas áreas do conhecimento humano. Os serviços sociais específicos, a gestão pública, a economia, as finanças públicas, a contabilidade, serviços de saúde, de assistência, de habitação, engenharia, diversos ramos do conhecimento e diversos profissionais integram essas atividades prestadas pelo Poder Executivo, classificadas como atividade administrativa. No entanto, como elas preenchem conteúdo de normas, ou seja, todos esses planos, esses projetos, todas essas atividades da administração pública precisam ser jurisdicizadas. Elas se transformam em normas jurídicas. Elas se transformam, na verdade, em conteúdos de normas jurídicas. Então, no sistema brasileiro, os planos, os projetos, as metas precisam assumir a forma, assumir o conteúdo de normas. E ao assumir o conteúdo de normas e ao assumir o conteúdo de regras jurídicas e só serem executadas mediante ferramentas dadas pelo direito, procedimento administrativo, decreto, ato normativo, contrato, licitação, requisição, parceria público-privada. Você tem um leque de ferramentas dadas pelo direito para que essa atividade se realize. Por esses dois fenômenos, tanto porque a operacionalização da administração se dá por institutos jurídicos, como o fenômeno de que esses diversos planos acabam sendo conteúdos de normas jurídicas, há uma necessária intervenção do Poder Judiciário controlando. A princípio, esse controle se dá no plano da legalidade. Esse controle se dá para verificar se o que está acontecendo efetivamente corresponde àquilo que a lei previu. A lei antecipa. A lei prevê o que vai ser feito posteriormente. A lei estabelece os meios e os fins. O gestor, o administrador público, concretiza essas leis. E, portanto, é mais do que razoável entender a importância que o Poder Judiciário tem de fazer o controle jurisdicional desta atividade. Ele controla porque o direito fornece os meios, ele controla porque o direito define os fins. Quando a Constituição diz que precisa contratar tantos servidores para ocuparem um cargo, para desempenhar uma função, a Constituição e depois as leis estão dizendo os meios, tem que fazer um concurso, tem que fazer uma seleção pública, tem que publicar um edital, tem que fazer um chamamento de tal e tal maneira. Portanto, a norma está dizendo, este é o procedimento para a contratação de alguém. E a norma é quem diz o que essa pessoa vai fazer na administração pública. Logo, o direito fornece os meios, as ferramentas e também os fins, aquilo que vai ser alcançado. E nós podemos concluir essa introdução dizendo que a atividade da administração pública é uma atividade infralegal, é uma atividade de realização da norma, realização da lei. É uma atividade que se vale de ferramentas dadas pelo direito, ato, procedimento, contrato, parceria público-privada, seleção pública. Tudo isso são institutos jurídicos. O gestor público maneja institutos jurídicos. O gestor público não tem liberdade de fazer. Ele está vinculado aos institutos e às ferramentas que o direito fornece. Mas, além disso, o quanto vai ser ampliada a ação governamental, o quanto vai ser acrescido de serviços, o quanto vai se realizar no dia a dia com a aplicação dos recursos públicos, são definidos pela lei. É a lei que define, em especial a lei que aprova o plano plurianual,
a lei que aprova as diretrizes orçamentárias e a lei que aprova a lei orçamentária anual. Ao definir o direito, o conteúdo dessas políticas, chama para o Poder Judiciário a responsabilidade de controlar essa atividade. Então, nós temos, invariavelmente, a necessidade do Poder Judiciário estar permanentemente sendo convocado pelos particulares, pelo Ministério Público, acionado pelos particulares, pelo Ministério Público e acionado também pela Defensoria, também pelos interessados, para se manifestar a respeito desta atividade administrativa, que tem dois fundamentos para esse controle jurisdicional. A atividade administrativa é uma atividade que maneja instrumentos legais. O administrador público não tem liberdade de forma. Ele administra usando as ferramentas dadas pelo direito, os procedimentos definidos pelo direito, os atos definidos pelo direito, os contratos definidos pelo direito. E também o administrador público executa planos, projetos, políticas definidas pelo legislador que se transformam em conteúdo de normas. Quando o administrador de qualquer órgão, de qualquer setor, tem diante de si o desafio de fazer com que aquele órgão trabalhe, ele se baseia na lei que define os instrumentos e ele se baseia na lei que define as metas a serem alcançadas. Logo, a atividade da administração pública é uma atividade submetida permanentemente ao controle jurisdicional. Nem sempre e nem em todos os países esse controle se dá por um órgão do Poder Judiciário. Há países que têm uma jurisdição administrativa própria, né? E nós não podemos também confundir esse controle com o controle político exercido pelo Poder Legislativo, precedido de análise do Tribunal de Contas. Esse controle se dá em razão da vinculação que o administrador tem, no primeiro plano, à Constituição e no segundo plano, às normas, ao direito. Portanto, nós temos fundamentos constitucionais para que esse controle jurisdicional se realize no dia a dia. Por esse controle tem que partir de determinados parâmetros. Não há sobre a administração pública uma permanente intervenção do Poder Judiciário. Não. Há alguns parâmetros para isso. E nós podemos classificar esses parâmetros em 4 grandes grupos. O primeiro grupo dos parâmetros para esse controle que o Poder Judiciário exerce sobre a atividade pública é o conjunto dos direitos fundamentais. A atividade da administração pública é, em regra, uma atividade de definir interesses que devem ser prestigiados. O administrador público escolhe interesses. O administrador público define interesses que serão prestigiados, que serão atendidos. E o administrador público também interesses particulares, interesses privados. Neste jogo em definir o que vai ser atingido, beneficiado com a política ou com outra, a administração pública tem um limite dado pela Constituição: os direitos fundamentais. Não pode haver atividade administrativa que invada a seara dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais formam uma couraça, protegendo o cidadão, protegendo o indivíduo contra o interesse, contra a intervenção da administração pública. A administração pública pode disciplinar como o direito vai ser exercido, mas ela não pode tolir, ela não pode invadir. Vamos falar de um exemplo muito simples. Um grupo de pessoas pretende fazer uma manifestação pública e quer fazer essa manifestação pública na Avenida Paulista. A Constituição diz que é direito consagrado, no artigo 5º, o direito à livre manifestação de pensamento. Para isso, pode-se valer das vias de circulação, das vias públicas, só não pode impedir uma manifestação anteriormente marcada e não depende de licença nem de autorização. Então, a Constituição garante
como direito fundamental a livre manifestação de pensamento, o direito à manifestação pública nas vias de uso comum do povo, avenidas, ruas, praças. Cabe à administração assegurar esse direito. Cabe à administração garantir o exercício desse direito. Cabe à administração impedir que outros grupos impeçam, dificultem aquele exercício daquele direito. Logo, esse direito fundamental assegurado na Constituição condiciona a ação do poder público, condiciona a atividade administrativa, de tal forma que se, em algum momento, qualquer prefeitura, qualquer órgão estatal, polícia civil, polícia militar, criar qualquer barreira para impedir o exercício de um direito fundamental, o exercício de um direito consagrado na Constituição, há um fundamento constitucional para que o Poder Judiciário intervenha e diga: não, aqui você não tem. O administrador público é o gestor do espaço coletivo. É ele que tem que manter a rua limpa, é ele que tem que manter a rua sinalizada, é ele que tem que manter a via livre para a circulação dos veículos e das pessoas. Ele é administrador, ele é o responsável por aquele espaço. Mas aquele espaço, a Constituição assegura. Sua atuação está limitado, tem como um parâmetro, tem como obstáculo os princípios que definem direitos fundamentais. Logo, nenhum poder público da administração pública pode se impor ou ser exercido, nenhuma prerrogativa pública invadindo o campo dos direitos fundamentais. Portanto, os direitos fundamentais são o grupo de princípios que limitam a atuação da administração pública e fundamento para a intervenção do Poder Judiciário, fundamento para o controle do Poder Judiciário. Logo, se a administração pública, em nome do interesse coletivo, invade sobre um campo protegido como direito fundamental, o interessado particular tem que recorrer ao Poder Judiciário e dizer: os direitos fundamentais são fundamento para que o Poder Judiciário controle a atividade administrativa. Veja, isto nós vamos encontrar inúmeras situações práticas, inúmeros procedimentos, inúmeros campos de atuação, sempre que a administração pública, ao administrar o uso do bem coletivo, ao criar tributos, a administração pública a tentar condicionar o que você faz com o seu imóvel, com a sua propriedade. Sempre que a administração pública invadir sobre direitos fundamentais, encontrará uma barreira. E essa barreira está sujeita a controle judicial. Portanto, o Poder Judiciário pode impedir atos da administração pública, impedir atividades da administração pública, impedir processos da administração pública que esbarram nos direitos fundamentais. Portanto, relembrar os direitos fundamentais que estão no artigo 5º, em especial, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito ao devido processo legal, direito à propriedade privada, direito à liberdade em todos os seus aspectos, é importante, porque esses direitos fundamentais são uma couraça, uma proteção do cidadão, do indivíduo, contra as tentativas da administração pública de invadir. Isso não é uma coisa que aconteça esporadicamente, não. No dia a dia, nós temos diversos exemplos, diversas atividades administrativas que invadem, que ameaçam os direitos fundamentais. Exemplo, a administração pública quer alargar uma rua. A Constituição garante o direito à propriedade e garante que o particular só pode ter o seu bem ocupado pelo setor público mediante um processo definido na Constituição e na lei chamado desapropriação.
que pressupõe uma indenização prévia em dinheiro. Se a administração, eu tenho pressa de fazer essa estrada, eu tenho pressa de fazer essa avenida, eu tenho pressa para construir tal e tal serviço de interesse da coletividade, tudo isso é justificável, mas o direito fundamental ao devido processo legal, à desapropriação e à indenização prévia, impedem que a administração o faça desrespeitando estas garantias constitucionais. A administração pública quer interditar uma via, interditar ou impedir o acesso das pessoas. O direito à locomoção, o direito de ir e vir, são princípios que limitam, condicionam essa intervenção da administração pública. Logo, o Poder Judiciário é o grande garantidor desses direitos fundamentais quando invadidos, quando ameaçados, quando a atividade administrativa se dá invadindo, ameaçando ou tentando reduzir o seu desfrute, o seu gozo pelo particular. Então eu diria que o primeiro grande campo de atuação do Poder Judiciário no controle da administração pública se dá a partir do conjunto de direitos fundamentais, dos direitos fundamentais do cidadão, dos direitos que estão na Constituição, no artigo 5º, em diversos outros dispositivos da Carta Constitucional. E sendo a administração pública uma atividade infralegal, ao aplicar a lei, ela deve também observância à Constituição. Quando a ofensa à Constituição se dá no plano normativo, entra em campo o sistema de controle de constitucionalidade. Quando a ofensa à Constituição, aos direitos fundamentais previstos na Constituição, se dá no campo da atividade administrativa, entra em campo o controle judicial da atividade administrativa, que tem como primeiro grande fundamento o respeito e a prevalência dos direitos fundamentais. O segundo conjunto limitador, condicionante da administração, em razão do qual se provoca o controle judicial, está no artigo 37 da Constituição. A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também aos seguintes. E aí, o capítulo da Constituição, iniciado no artigo 37, vai criar um regime jurídico administrativo. Então, gravem bem essa expressão. A administração pública se concretiza, se realiza sob um regime jurídico administrativo baseado em normas constitucionais e em leis. A administração pública, portanto, é uma atividade infralegal. Então a Constituição diz, olha, o administrador público está sujeito ao princípio da legalidade. Não pode fazer nada senão em função de lei. Toda vez que o administrador público faz alguma coisa sem lei, ele está ofendendo o princípio da legalidade. Logo, corrigir essa ofensa provoca-se o Poder Judiciário. O administrador público está sujeito ao princípio da impessoalidade. Pessoalidade significa tratamento impessoal. Significa não ter privilégios, nem ter ofensas, nem ter exceções que a lei não permita. É a administração para o interesse coletivo. É a administração que mira no fim coletivo de sua ação e não em quem vai ser beneficiado, em quem vai ser atingido. O princípio da moralidade, que é um princípio de difícil conceitualização e que vocês vão estudar nas próximas aulas, mas que exige do administrador público um comportamento ético, um comportamento em conformidade com os valores que norteiam a sociedade na qual estamos inseridos. Além disso, o princípio da publicidade, transparência, publicação, divulgação do boletim oficial, prestação de contas, e o princípio da eficiência, buscar atingir os melhores fins, com os menores recursos possíveis, dar efetividade às políticas, satisfazer as necessidades da população. Então, há um regime jurídico administrativo.
além das ferramentas serem de direito, além dos fins a serem alcançados, serviço de educação, serviço de saúde, serviço de assistência, habitação, cuidar da cidade, cuidar das vias, organizar o trânsito, garantir o deslocamento das pessoas, ter uma política habitacional, tudo isso são fins a serem alcançados. Mas a administração pública também tem um regime, um jeitão de atuar. Esse jeitão de atuar, ele é extraído desses princípios. Princípios inseridos na Constituição são conceitos a serem preenchidos pelo legislador ou pela jurisprudência. A Constituição não nos diz o que é o princípio da moralidade. A doutrina, as normas que concretizam esse princípio e as decisões judiciais fornecerão a compreensão do que vem a ser o princípio da moralidade. Uma vez definido o conteúdo do princípio da moralidade, é o Poder Judiciário autorizado a intervir nas atividades da administração pública para corrigir desvios, para arrumar rumos, para colocar a administração pública no prumo definido pela Constituição. Então, nós diríamos, e concluindo esse segundo fundamento, como a atividade administrativa é uma atividade submetida sob um regime jurídico definido constitucionalmente, a Constituição entrega ao Poder Judiciário a responsabilidade de controlar essa atividade. Aquilo que está sendo feito pela administração pública em conformidade com o regime jurídico administrativo, em conformidade com as normas do artigo 37, 38, 39, 40, 41, ótimo. O poder público, a administração pública continua tocando, mas aquilo que está contrariando esses princípios, e aí o princípio mais amplo é o da legalidade, porque abarca todas as normas, todo o direito, e podemos dizer que o princípio da legalidade enuncia uma atuação em conformidade com o direito. O princípio da impessoalidade e da moralidade, uma atuação em conformidade com o interesse republicano das pessoas, o interesse público que se sobrepõe ao interesse particular, e os princípios da moralidade, da publicidade, que exigem uma administração transparente, com prestação de contas, uma administração de quem cuida de interesses de terceiros e não dos interesses próprios, e o princípio da eficiência, que busca resultados. Quer que a administração reduza a pobreza, reduza a miséria, quer que a administração seja eficiente, produza resultado de acordo com o interesse da comunidade, do povo, da sociedade. Logo, há um regime jurídico administrativo desenhado na Constituição, definido na Constituição, em especial o caput do artigo 37, e a observância desses princípios passa a ser um fundamento da intervenção do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário pode controlar a administração pública para cingir-la ao cumprimento do regime jurídico administrativo definido no artigo 37. Um terceiro fundamento para a intervenção da administração pública se dá no campo do orçamento público. Toda a administração pública se submete ao direito financeiro e ao direito orçamentário. O direito orçamentário é um direito que define como os recursos públicos podem ser manejados. E o direito financeiro, como o recurso público pode ser utilizado. A lei orçamentária define o que vai ser feito, o que é objetivo. E as finanças públicas fornecem ferramentas para a movimentação dos recursos públicos. Então nós temos um capítulo da Constituição inteiro para tratar da ordem orçamentária e financeira, que começa no artigo 165 da Constituição. Aliás, 163 vai falar das finanças públicas e os orçamentos 165 até o 169. Então nós temos diversas regras constitucionais para tratar de finanças públicas. Quem maneja essas finanças públicas? A administração pública por excelência.
Claro que tem órgãos do Poder Legislativo e órgãos do Poder Judiciário que também administram. Então, nas atividades administrativas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, vigora o mesmo regime. É que o maior volume dessa atividade está presente no Poder Executivo. Então, você tem um sistema constitucional e legal de execução orçamentária, de execução das finanças. E, além disso, dos artigos 163 até o 169, nós temos também o artigo 70 da Constituição, que vai tratar do papel do Tribunal de Contas e também do Poder Legislativo, exatamente no controle orçamentário, financeiro da atividade da administração pública, artigo 70 a 75. Então, nós temos 2 capítulos da Constituição que define um sistema constitucional e legal de geração de despesa, execução do orçamento e movimentação do dinheiro das finanças públicas. E onde nós tivermos um sistema de gestão definido constitucionalmente e definido legalmente, nós temos fundamento para que o Poder Judiciário intervenha controlando. Então, nós temos aí um terceiro fundamento e campo propício para que se dê esse controle que o Poder Judiciário exerce sobre a atividade da administração pública. Um quarto e último fundamento e também campo distinto para o controle jurisdicional da administração pública é o campo das políticas públicas. No nosso modelo, na nossa federação, a partir do artigo 200, aliás, começando no artigo 193 até o final da Constituição, nós temos o capítulo da ordem social. E já no artigo 170, nós temos o capítulo da ordem econômica e, em especial aqui, os artigos da política urbana. Então, a partir do artigo 170 e até o final da Constituição, nós temos normas constitucionais definindo princípios e conteúdos de diversas políticas. O que é a educação pública? O que é o serviço de educação? A Constituição tem regras. O que deve ser o serviço público de saúde pública? A Constituição tem regras. O que deve ser a assistência social? O que deve ser a previdência? O que deve ser o desporto, a cultura, a proteção ao índio, a proteção à criança, a proteção ao meio ambiente? O que deve ser a política urbana, a política rural, a política agrária? Todos os campos nos quais o poder público intervém com programas, com projetos, com políticas, nós temos normas constitucionais e normas legais. E onde tivermos normas constitucionais e normas legais, nós temos uma atividade vinculada ao direito. E onde houver atividade vinculada ao direito, nós temos fundamento e base para que quem desempenhe essa atividade se submeta ao controle do Poder Judiciário. Por quê? Princípio constitucional. Nenhuma lesão ou ameaça à lesão de direito pode ficar fora da apreciação do Poder Judiciário. E é a própria Constituição que atribui ao Poder Judiciário essa ampla atuação de controle dos atos da administração pública, das atividades da administração pública. Então, nós temos 4 grandes áreas e 4 grandes fundamentos para que o Poder Judiciário exerça o controle da atividade administrativa, na sua grande maioria desempenhada pelo Poder Executivo, mas também atividades do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, desde que sejam atividades administrativas, como, por exemplo, quando a Câmara contrata servidor, quando uma Assembleia Legislativa faz uma licitação, quando compra os seus equipamentos, quando o Poder Judiciário constrói um prédio, quando o Poder Judiciário faz uma licitação. Isso é atividade administrativa, está sujeita ao controle do Poder Judiciário. Os direitos fundamentais são limites, parâmetros para a atuação da administração pública. Logo, toda atividade que atinge, que esbarra os direitos fundamentais, o Poder Judiciário pode intervir para controlar o respeito aos direitos fundamentais no desempenho da atividade administrativa. A gestão pública é uma atividade sujeita ao regime jurídico administrativo, definido em especial no artigo 37. Logo,
qualquer ação administrativa, qualquer atividade administrativa fora daqueles parâmetros definidos por esses princípios, estamos submetidos ao controle do Poder Judiciário. A atividade administrativa é uma atividade de planejamento, de elaboração e de execução de orçamentos e finanças. Orçamentos e finanças são áreas do conhecimento extraídas da Constituição. Portanto, nós temos normas jurídicas sobre orçamentos e finanças públicas. E essas normas jurídicas devem ser observadas. Qualquer violação, qualquer lesão a essas normas jurídicas, que são parâmetros para a atuação da administração pública, são submetidos ao controle do Poder Judiciário. E, por último, a administração pública concretiza políticas públicas. E, ao concretizar políticas públicas, os fins, os meios, os objetivos, as metas estão definidas na Constituição. Logo, a Constituição produz normas e contém normas jurídicas que vinculam a administração pública em sua atividade a um permanente controle do Poder Judiciário. Se nós temos esses 4 fundamentos, nós precisamos então saber, mas quais os limites? Quais são os parâmetros que protegem a administração pública deste controle e que dá à administração pública a autonomia enquanto órgão independente do Poder Judiciário? Nós podemos falar em 3 linhas de limites, 3 parâmetros ou linhas que estabelecem até onde o Poder Judiciário pode chegar nessa intervenção, nesse controle. A primeira linha, separação de poderes. Então, o princípio geral da separação de poderes dá à administração pública que integra o Poder Judiciário um âmbito de autonomia, de atuação sem controle do Poder Legislativo e sem controle do Poder Judiciário. É um âmbito de atuação que lhe torna poder, que lhe dá autonomia. Se ele não tiver esse campo de atuação livre de intervenções do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, ele não é poder, ele é executor, ele é um órgão de execução. Então, o Poder Executivo, que se operaciona pela administração pública, tem sim, na separação de poderes, um parâmetro. Nos sistemas de freios e contrapesos, naquilo que a Constituição entrega ao Poder Executivo como atividade própria, atividade típica, atividade essencial, o princípio da separação de poderes como um limite objetivo à intervenção do Poder Judiciário. O segundo parâmetro, muito importante, se dá no campo do mérito das decisões e dos atos da administração pública. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador, porque o administrador é o único, seu chefe, o chefe do Poder Executivo, que tem a legitimidade democrática. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador nas decisões. O Poder Judiciário não pode trocar a decisão do administrador que foi eleito, que tem legitimidade democrática, que tem que prestar conta para a população e que vai ter o seu mandato apreciado e submetido a um veredito da população. O Poder Judiciário não pode substituir e decidir no lugar. Há um conjunto de decisões que compõem o que a doutrina vai chamar de mérito do ato, mérito da atividade. E, portanto, o mérito do ato, o mérito da atividade é um limite para esse controle exercido pelo Poder Judiciário. Na prática, quando nós pesquisarmos os casos concretos, os casos submetidos, e toda vez que o Poder Judiciário decidir que não vai intervir, não vai interferir, não vai avançar sobre isso e que vai respeitar a decisão, vai respeitar a tomada de decisão do administrador público, fundamentará ou no princípio da separação de poderes, ou no mérito do ato administrativo, ou na ausência de fundamento, ou seja, na improcedência da denúncia. Então, o princípio da separação de poderes e a doutrina do mérito administrativo são, na prática, no dia a dia e na teoria também, os 2 grandes limites para essa intervenção do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode controlar para garantir direitos fundamentais, para garantir o regime jurídico administrativo,
para garantir o sistema orçamentário constitucional, para controlar o conteúdo das políticas públicas? Sim, mas não poderá interferir a partir da ideia desenhada, descrita, extraível do princípio da separação de poderes. E também não poderá interferir quando a sua intervenção implicar em substituir decisões legítimas tomadas pelo administrador, baseado no mérito da administração. Decisões que não estão previamente definidas nem na Constituição, nem na lei. Se a decisão concreta estiver descrita previamente na Constituição ou descrita previamente na lei, essa decisão é submetida ao controle do Poder Judiciário. Mas se não tiver, existe aí o que chamamos de discricionariedade administrativa. Discricionariedade significa liberdade de decidir, liberdade de agir. No campo da liberdade de agir, dada pela Constituição ou pela lei, o administrador público é senhor, é soberano. É o espaço mínimo que ele tem para exercer o seu poder, para exercer a sua função. Isto é um núcleo mínimo não submetido a controle do Poder Judiciário. São conceitos indeterminados. A Constituição não diz e nem pode detalhar quando que há ou deixa de haver ofensa ao princípio da separação de poderes. A Constituição nem a lei define exatamente o que vem a ser esse mérito, o que vem a ser essa discricionariedade. Você tem que entender o Instituto, tanto o princípio da separação de poderes e as suas ferramentas, o sistema de freios e contrapesos, como entender a ideia de decisão de mérito, a ideia de liberdade do administrador, a ideia de discricionariedade, para então dizer, neste campo não se admite a intervenção do Poder Judiciário. Ainda, um terceiro assunto extremamente complexo e novo no direito, que é a intervenção que o poder público faz sobre a política pública. Porque se o conteúdo das políticas públicas são definidos na Constituição e definidos nas leis, isso permite o controle a princípio, a priori. No entanto, a política pública é um complexo de atos, um conjunto de atos, de medidas. A política pública não nasce na lei e se concretiza por vontade de A, de B ou pela ausência de vontade. Há diversos outros elementos, diversas outras circunstâncias que interferem na execução da política. A política pública é uma construção coletiva. O administrador público, os administrados, quem faz política, as circunstâncias, orçamento, estrutura, decisões de administradores. Então, há um mundo complexo envolvendo a execução de políticas públicas. E, no entanto, as ferramentas que nós temos para a intervenção do Poder Judiciário foram todas elaboradas a partir da ideia de controle de ato. Para controlar o ato, para controlar o procedimento isolado, estático, nós temos ferramentas do direito. Aquela licitação não está correta, violou tal regra, violou tal princípio, violou tal regra do edital. Isso é controle de ato, isso é controle de procedimento. Aquela contratação daquele servidor não está correta, porque o concurso teve uma cláusula que excluiu. Isso é controle de um ato. Para isso, o direito tem ferramentas e nós temos diversas teorias bem elaboradas. Agora, analisar se a política de proteção ambiental, se os recursos disponíveis, os equipamentos disponíveis, o orçamento disponíveis permite que se faça uma política tal, uma política Y, é um passo gigantesco. Para isso, não nos podemos valer das ferramentas jurídicas e teóricas do controle de ato. É preciso a construção de mecanismos. Hoje, nós podemos pegar como grande exemplo desta diferença entre o controle de ato para o controle de política pública, a pandemia, em que diversas decisões do Poder Judiciário são no sentido de que, olha, não vamos controlar, vamos deixar a política que está sendo desempenhada, executada
pelo governo do Estado. Por quê? Porque exige conhecimento específico de conhecimentos médicos, conhecimento específico de especialistas em epidemiologia, conhecimento de estatística, conhecimento de diversos campos dos saberes humanos que não são jurisdicionados ou jurisdicionáveis, que não são convertíveis em questões jurídicas. Então, nós estamos no momento propício de estabelecermos bases teóricas para separar de vez o controle que a administração pública exerce sobre o ato, aliás, que o Poder Judiciário exerce sobre os atos, do controle que a administração pública é submetida quando se trata de políticas públicas. E é dentro deste campo que nós vamos trabalhar depois, nas próximas aulas, as ferramentas disponíveis para isso. E já fazendo uma introdução, se nós quisermos tratar de controle de direitos fundamentais, nós temos os processos, os procedimentos adequados para isso. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Então vejam, 4 processos judiciais regulamentados em lei para garantir os direitos fundamentais. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data são processos existentes judiciais para garantir o respeito aos direitos fundamentais. Quando nós vamos tratar da administração pública e do sistema orçamentário financeiro, nós temos a ação civil pública e a ação popular. São 2 ações existentes para garantir o respeito aos direitos fundamentais, o respeito ao regime jurídico administrativo e o respeito ao sistema de orçamento e finanças públicas. E no tocante às políticas públicas, a ferramenta adequada hoje existente, embora, repito, não exatamente adequada, é a ação civil pública. Então nós vamos estudar, a partir da próxima aula, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública, que são os processos pelos quais particulares, Ministério Público, Defensoria Pública, indivíduos de um modo geral, acionam o Poder Judiciário para que este controle a atuação administrativa do Poder Executivo ou também do Poder Legislativo e, excepcionalmente, é bem verdade, do Poder Judiciário. Então, com isso, nós fornecemos os fundamentos, nós fornecemos também os limites, as teses de limites e já apontamos os processos ou procedimentos judiciais para que este controle se dê no âmbito do Poder Judiciário sobre a atividade administrativa. Com isso, terminamos esta aula.